Olá pessoal, então dando continuidade ao nossa videoaula, nossa aula de engenharia de requisitos, nós já vimos uma visão geral de todo o processo, todo o ciclo da engenharia de requisitos e também conhecemos algumas técnicas voltadas à identificação dos requisitos ou à elicitação dos requisitos. Agora nós vamos mergulhar um pouco na documentação desses requisitos iniciais, identificados. Esse é o roteiro da nossa aula de hoje. Então existem várias formas de documentar os requisitos. Eu diria que as mais utilizadas atualmente são as histórias de usuários e os diagramas de casos de uso. É sabido que as histórias de usuários são maneiras mais práticas de se documentar, mais concisas, de se documentar requisitos, apesar também de serem menos detalhadas. Por isso, as histórias são utilizadas mais comumente em processos ágeis. Só para ilustrar, uma história é basicamente uma descrição bem breve e bem estruturada de um cenário de uso, ou de vários cenários, um conjunto de histórias. Cada história se refere a um cenário de uso de uma determinada funcionalidade do sistema. Então, para ser bem sucinto, uma história tem 3 partes. Quem executa, no caso, qual o papel de execução para aquele cenário de uso, o que está sendo executado e qual a justificativa da execução. Então essas 3 partes. Aí eu coloquei algumas sugestões que poderiam ser de palavras para compor a apresentação de cada parte. Como, sendo, eu quero, gostaria, eu posso, o que eu vou fazer, para quê, de quê, por quê, o resultado. Então nesse caso daí a gente está fazendo um exemplo de uma história para cadastro de relatório de supervisão. Então, sendo supervisor, eu gostaria de cadastrar uma descrição textual e associá-la a um dos funcionários subordinados a mim para ter um histórico qualitativo do funcionário. Então, isso aí seria um possível uso, digamos assim, uma possível apresentação de uma história de usuário, só para ilustrar. Mas a notação que se tornou de fato um padrão gráfico para a representação de casos de uso bem especial nessa fase de elicitação, onde se tem apenas uma visão geral das funcionalidades, é o que iremos conhecer como diagrama de casos de uso. Então a história do usuário conta uma história, de fato, como se aquele usuário, aquele stakeholder que está usando o sistema naquele momento, como ele vai operar. Mas a gente vai conhecer agora que o diagrama de casos de uso, o ML, é uma anotação muito mais simples e rápida de ser realizada, de ser desenvolvida, de ser construída. É um diagrama muito rápido que dá, até como nós vimos na aula de elicitação de requisitos, dá até para construir, claro, sem algum eventual refinamento, mas construir já com o cliente, do lado do cliente, se ele tiver essa disponibilidade de tempo, para que haja a oportunidade dele ir lembrando de novos requisitos que até então ele não havia lembrado. Então nós ainda estamos na elicitação de requisitos, mais especificamente na documentação desses requisitos iniciais. Então nós vamos usar o Umbrello, essa ferramenta, uma ferramenta gratuita. Ela é bem simples, mas é gratuita, tem para várias plataformas, vocês podem baixar do projeto KDE, o Umbrello. Então tem como usar no Linux, Windows, Mac, várias plataformas. Então vamos lá. Existem alguns conceitos envolvidos no diagrama de casos de uso, como nós vimos. Um deles é o conceito de ator. Então vamos para o Umbrello. O Umbrello, basicamente, ele é uma ferramenta para diagramação UML. Então nós vamos criar
um documento de um diagrama de caso de uso, né, use case diagram, qualquer nome mesmo, né? E aqui nesse diagrama de caso de uso, né, o ator ele representa nada mais nada menos do que um elemento externo, né, que pode ser um usuário, um ser humano ou um outro sistema. Então, só para exemplificar, vamos assumir aqui um sistema de bibliotecas, tá? Um sistema de gerenciamento de bibliotecas, né, da universidade, e vamos dizer que quem pode usar esse sistema? O estudante pode usar, o professor também pode usar, por exemplo, né? Ou, digamos, o professor, o técnico administrativo são funcionários, né? E seja estudante, seja funcionário, são usuários, né? O ator também é usuário. Pois bem, então nesse caso aqui nós temos uma definição, né, que tanto técnico administrativo quanto professor são funcionários. Então aqui a gente poderia dizer que técnico é um funcionário, professor também é um funcionário, tá? Funcionário é um usuário e estudante também é um usuário. Então nós acabamos de ver que é possível definir relacionamento de herança entre atores, tá? Isso quer dizer que todo técnico administrativo, todo ator técnico, ele é um funcionário. Todo professor também é um funcionário. Todo estudante é um usuário. Todo funcionário é um usuário, consequentemente técnico e professor. Isso quer dizer que tudo que o usuário fizer, estudante, funcionário, técnico e professor podem fazer também, porque eles são um tipo de usuário. Então esse relacionamento, né, essa ligação na forma de linha com um triângulo, né, não pintado, um triângulo vazado na ponta, isso significa o relacionamento de herança, né? É um tipo de. Então, funcionário é um tipo de usuário, estudante é um tipo de usuário, tá? Então, poderiam ser atores também, né, sistemas externos, como, por exemplo, sistema de cobrança. Digamos que tenha um sistema de cobrança que está fora do escopo, né, desse sistema, e esse sistema de cobrança ele é ligado à biblioteca. Se o cara estiver devendo na biblioteca, pode ser emitido um e-mail de lembrete, uma cobrança, alguma coisa do tipo, né? Então é um sistema externo ao sistema de controle de locações que está sendo, né, que se pretende desenvolver, está sendo especificado, né? Então esses aqui são os atores. Existem também os casos de uso, que são as elipses, que representam as funcionalidades. Então, por exemplo, né, alguém ou um usuário pode locar, né, ou reservar. Se pode reservar, ele pode também cancelar uma reserva, né? Vamos lá. Cancelar a reserva. Ele pode alugar. Ele pode devolver. O sistema também pode, né, de certa forma, cobrar multa, né? E a pessoa pode pagar uma multa, por exemplo, tá? Então, aqui estão os casos de uso. Vou só organizar aqui porque tá meio bagunçado, né? Então, todos esses casos de uso, eles são, né, ou podem ser associados a elementos externos ao sistema, quer seja usuários, quer seja integração com outros sistemas, né, que são os atores. Então, quando a gente tem um conjunto de funcionalidades de um sistema, né, a gente faz uma delimitação, né, que é o que a gente chama de fronteira do sistema. Tudo que está fora
do sistema é representado por atores. Tudo que está dentro do sistema é representado por casos de uso. Então, opcionalmente, a gente pode representar a fronteira do sistema, né, dessa maneira daqui. Deixa eu só aumentar a fronteira do sistema. Aqui está a fronteira do nosso sistema. Então, o nosso sistema... Nosso sistema está aqui representado, né, dentro desse retângulo. Então, aqui estão os casos de uso que delimitam a fronteira do nosso sistema. Deixa eu só encurtar, estreitar, na verdade. Vamos lá. Então, o usuário pode reservar, seja ele professor e etc. Pode. Vamos acrescentar um caso de uso, didaticamente vai ser importante. Tá? Então, 2 casos de uso. Vamos lá. Bloquear exemplar e desbloquear exemplar. Vamos lá. Pronto. Por que é importante? Porque eu quero também ilustrar a diferença, uma sutileza dentro da hierarquia de atores. Tá? Então, digamos que qualquer usuário possa reservar. Qualquer usuário também vai poder cancelar a reserva. Igualmente vai poder alugar, vai poder devolver, vai poder cobrar multa, vai poder pagar multa, né? Todo usuário. E quem pode bloquear um exemplar, quem pode desbloquear? Vamos supor que o bloqueio ele é feito por um professor naquela semana ou naquele tempo que precede uma prova. E aí, olha, esse livro aqui, esse exemplar, não pode sair da biblioteca, porque é para consulta de todos os alunos durante esse tempo de prova. Então, o professor, só o professor, não todo usuário, o professor vai poder bloquear ou desbloquear um determinado exemplar. Beleza? Então, tudo que está ligado ao usuário, quem é usuário em qualquer ramo da hierarquia também pode. Mas como aqui o professor foi associado a essa atribuição, então só o professor vai poder bloquear e desbloquear. Beleza. Digamos que tenha um outro caso de uso ligado ao bloqueio e desbloqueio, que é o caso de uso de consultar o bloqueio. Né? Então, consultar o bloqueio. Né? Ver se está bloqueado ou não. Pronto. Mas... quem pode consultar o bloqueio? Qualquer usuário pode? Pronto, qualquer usuário pode. Ótimo. Então vamos lá. Vamos colocar aqui qualquer usuário. Opa, cliquei. Qualquer usuário pode consultar bloqueio. Aqui para não ficar ali cruzando. Pronto. Deixa eu enlarguecer um pouco mais. Opa. Ficar melhor. Ótimo. Digamos que o cobrar multa também interage com o nosso sistema de cobrança, né? Para dizer, olha, opa, eu cliquei em algum lugar errado aqui. O sistema de cobrança ele é acionado, né? Quando se cadastra uma nova multa para que ele acione o usuário, né? Ou eventualmente, né, gere uma cobrança formal, alguma coisa do tipo. Então, beleza. Vamos lá. Então, além da ligação entre caso de uso e ator, essa ligação, reforçando, ela é representada como uma linha que a gente chama em UML de associação. Então, todo ator pode ter associação com casos de uso. É a única forma que um ator se relaciona com casos de uso, tá? É por associação. Então, de alguma maneira, esse ator interage com esse caso de uso, de alguma maneira. Né? Como? A gente só vai saber no detalhamento do caso de uso, que é na especificação do requisito, no detalhamento que a gente não vai ver nessa aula. Tá?
mas de alguma maneira esse ator usuário se relaciona com o caso de uso reservar, com o caso de uso cancela reserva, etc. Entre atores, eu posso ter herança. Eu posso ter herança também entre casos de uso? Posso, tá? Então, digamos que pagar multa, tá? Pagar multa, aqui, deixa eu aumentar o espaço aqui. Pagar multa, eu posso ter pagamento com Pix, por exemplo, ou também em dinheiro, né? Vamos lá. Pagar com GRU. Emitir uma GRU, tá? Essas duas formas de pagamento, com Pix e com GRU, são formas de pagamento, são tipos de pagar multa. Então a gente poderia dizer que pagar com Pix é um tipo de pagar multa e pagar com GRU é um tipo também. Só que para gerar a GRU, eu vou ter o sistema, né, do Ministério, digamos assim, da Economia, né? Então, sistema de GRU. E para pagar com Pix, eu vou ter o sistema do Banco Central. Pronto. Pix BC do Banco Central. Deixando claro que são elementos externos, tá? Vou aumentar um pouquinho, ficou muito miniaturizado, né? O tamanho é automático pelo nome, então ficou muito pequeno. Então o GRU está ligado ao ator GRU. Já estava clicado e eu cliquei de novo. E o Pix ao Pix do Banco Central. Pois bem, né? Herança a gente também pode levar em consideração entre casos de uso. Quer dizer que o pagar multa ele pode ser executado na forma de um pagar com Pix ou na forma de um pagar com GRU. Tudo bem? Então, herança é possível. Existe algum outro relacionamento entre casos de uso? Sim, existe. Tá? Por exemplo, digamos que ao cancelar, ou melhor dizendo, ao alugar, para poder eu efetuar o alugar, eu preciso consultar se aquele exemplar está bloqueado ou não, porque eu não posso alugar um exemplar bloqueado. Então eu posso dizer que o alugar, ele executa o consultar bloqueio, tá? Agora, essa execução acontece sempre que eu vou alugar, eu preciso consultar o bloqueio, ou só às vezes? Não, é sempre. Então eu digo que o alugar, ele inclui o consultar bloqueio. A forma de representar essa inclusão é por uma dependência UML. Por isso que essa seta é uma seta tracejada. Se a gente aumentar o zoom aqui, ó, vai dar para ver que é um tracejado. Tá? Eu vou dar 2 cliques na seta para deixar claro o tipo de dependência que existe entre alugar e o consultar bloqueio, que é uma dependência de inclusão, é um include em UML, tá? Propriedades. Então é um estereótipo, que é a maneira que o UML usa para colocar, digamos assim, dados adicionais, né? Então é um estereótipo de inclusão. O estereótipo para isso é o include. Então o include, ele passa uma semântica de que, olha, o alugar faz parte do alugar o consultar bloqueio. Então o alugar, ele inclui, ele chama a funcionalidade de consultar bloqueio, tá? Ah, e se por acaso o cliente não pudesse consultar diretamente só, saber o bloqueio, eu não tivesse essa linha? Poderia, né? Ele, mesmo que não tivesse no menu do cliente consultar o bloqueio, ele poderia alugar e o alugar poderia disparar o consultar bloqueio, tranquilamente, tá? Então, eu posso ter casos de uso que não estão ligados a nenhum ator, apenas ligados a outros casos de uso. Isso aí é totalmente possível. A gente fez as duas ligações porque assumiu que vai ter a funcionalidade também disponível diretamente para o usuário, né? A funcionalidade de consultar bloqueio, diretamente no menu dele, eventualmente. Tá?
Agora, pode haver, né, uma execução que não seja obrigatória ou que seja condicional. Por exemplo, eu posso ter reservado uma obra, beleza? Um exemplar lá para poder depois eu alugar. Aí eu chego para alugar. O que vai acontecer com a minha reserva? Ela deveria ser cancelada. Percebe? Digamos que eu reservei o livro do Somerville de Engenharia de Software na biblioteca. Quando eu chego para alugar, a minha reserva precisa ser cancelada. Agora, e se por acaso eu chegar na biblioteca sem ter feito uma reserva e o exemplar está lá disponível? Eu não posso alugar direto? Posso. Então quer dizer que o cancelamento de reserva, ele pode ser executado a partir do momento do aluguel, mas ele não necessariamente será executado, percebe? Né? Ele pode ser executado, mas ele também não pode não ser executado. Né? Vai depender, vou até colocar isso aqui para evitar cruzamento de linha. Vai depender da necessidade ou não, né, de executar o cancelamento da reserva. Se tiver uma reserva feita por mim nesse exemplar, quer dizer, eu vou e cancelo, né, aquela reserva, já que eu já estou alugando. Então quer dizer que o comportamento do alugar não necessariamente inclui o cancela reserva. A gente pode dizer que ele pode incluir. Como é que a gente representa isso em UML? Em UML existe, né, pensando em diagrama de casos de uso, essa dependência de incluir, que diz que sempre executa, né, o alugar inclui o consultar bloqueio, mas existe um outro relacionamento que é o relacionamento de extend, de estender. Então, note que isso aí gera muita confusão. Note que o sentido da seta da dependência vai depender da semântica que você emprega na dependência. O relacionamento de estender é o extend, né? Quem está estendendo quem? O alugar, note que o alugar executa o cancelar reserva, ou melhor, pode executar. Mas é o alugar que estende o comportamento do cancelamento de reserva, ou é o cancelamento de reserva que, quando executado, estende o comportamento do alugar? Note que é essa a lógica, né? Então a gente diz que é o cancelar reserva que, quando executado, estende o comportamento do alugar. Então, alugar, ele, no momento do aluguel, eu vou consultar o bloqueio. Não está bloqueado? Beleza. Então, eu olho. Está reservado? Tá. Então, eu cancelo reserva. Nesse momento, o cancela reserva está estendendo o comportamento do alugar. Então, eu vou aqui acrescentar o estereótipo extend. Tá? Então, o extend, ele vai indicar que o cancelar reserva pode ser executado pelo alugar. Então, é o sentido contrário mesmo da seta, porque a semântica é de extensão, já que o cancelar reserva, quando executado pelo alugar, estende o seu comportamento. Tá? Então, só cuidado, vale a pena exercitar, né, esse conceito. Né? Então, é isso. Tá joia? É possível ter herança entre casos de uso? Nós vimos que sim. É possível ter mais esses dois relacionamentos de include e extend também entre casos de uso. Tá? Então, isso aqui é só uma aula rápida, né, um vídeo. Então, por favor, né, enquanto tiver ainda dúvida, reveja o vídeo, tente resolver exercícios, discutir no grupo. Né? Por falar em discussão no grupo, né, vocês já podem adiantar parte da primeira entrega, né, do projeto. Né? Como? Juntar o grupo e fazer um brainstorm para identificar requisitos funcionais, requisitos não funcionais. Já sugeri, inclusive, uma técnica, né, para vocês executarem aí de elicitação. Né? Então, identificar esses requisitos conversando, debatendo no grupo, classificando quando for um requisito de domínio, quando for um requisito particular. Né? O usuário, ele não sabe exatamente tudo o que quer, então é importante debater, é importante discutir. Vocês podem todos serem usuários, se considerarem usuários desse sistema. Né? Use sua criatividade para sugerir novas funcionalidades. Esses requisitos, vocês já podem, conversando no próprio grupo,
documentar, compartilha a tela e vai criando o documento de requisitos, um diagrama pelo menos de requisitos, né, de casos de uso, melhor dizendo, o ML, né, e vai construindo junto com o grupo, né, para documentar esses requisitos usando o diagrama de casos de uso, utilizando adequadamente os relacionamentos que nós vimos, né, os relacionamentos de include, de extend e a herança, tá joia? E futuramente, depois a gente vai dar continuidade, né, não essa semana, né, não nesse vídeo, mas em outro momento, nós daremos continuidade à análise e ao detalhamento desses casos de uso. Tá joia? Pois bem, então ficamos por aqui, né? Lembrando que existe uma apostila também, o capítulo 2 dessa apostila foi disponibilizada, detalha um pouco mais a anotação e pode ser utilizado como forma de consulta aí, né, dos diagramas de casos de uso ML. Mas é isso, pessoal. Então até a próxima. Vou parar aqui.